Você está ouvindo Café Preto no Magela Cast. É isso aí, galerinha, mais um Café Preto pra você, comigo, Lulu. Esse Café Preto hoje que é de entrevista e não poderíamos começar nosso novo quadro de entrevistas da melhor maneira, porque estamos aqui com o escritor, professor e resenhista da revista Perpétua, Matheus Cantelli. Fala aí, Matheus, tudo bem, meu amigo? E aí, galerinha? Tudo bem, tudo bem. Melhor agora, né? Estamos aqui. Aí sim. Melhor podcast do mundo. Isso aqui... Você que tá assistindo a gente, tá ouvindo a gente, você que tá assistindo, já deixa o like aí logo, já comenta também nesse vídeo, já manda sua pergunta que você queria perguntar para o Matheus Cantelli. Também, se estiver escutando a gente no Spotify, Amazon Music, no seu agregador favorito, você pode seguir a gente aí. Avalia muito bem a gente aí também, porque toda semana tem podcast novo, né? A verdade é essa. Ai, cara. Vamos começar esse Café Preto da forma tradicional, como ele começou, meu amigo. Que eu quero saber o que você tomou no café da manhã de hoje. Eu achei que eu nunca ia ouvir essa pergunta. Bom, cara, que é isso? O que acontece? Eu moro atrás de uma padaria. Eu não sei se eu já te falei, eu moro atrás de uma padaria. É maravilhoso. Não falou, não. Nossa, mãe. E aí, assim, eu levanto, vou lá, chego, compro meu pãozinho quentinho, chego aqui, manteiguinha, e é isso aí. Cara, que sonho, né, cara? Que sonho. Meu Deus do céu. Eu não podia morar perto de padaria, não, irmão. Senão eu ia ter 3 vezes o tamanho que eu já tenho. Eu não posso. Eu não posso. Eu tô vendo que o meu tamanho só vai aumentando por isso. Morar atrás da padaria não tá sendo bom pra isso. E agora também, cara, o problema é que a gente agora só aumenta por lado, né? Aqui pra cima já foi, já não dá mais. Não dá mais. Só ladeira abaixo, cara. Você tá falando onde você mora... Tem padaria, você mora perto da padaria. Cara, onde você mora? Onde é que você mora? Diz pra gente. Você mora em Minas Gerais, é isso? Eu sou mineirinho. Eu nasci em Patinga, eu moro perto de Patinga. É um distrito que chama Revés do Belém. É um lugar que moram 12 pessoas. Meu Deus. E aí eu tô no meio. Brincando, assim, é bem pequeno, mas não é tanto assim, não. Não é tanto assim, não, né? Tem 3 ruas. Tem 3 ruas e uma é aquela rua que tem final, sabe? Rua sem saída. É isso. Sim. Cara, mas... Pô, é engraçado, a gente aqui do Rio de Janeiro, né? A maioria aqui do Rio de Janeiro, todo mundo, na verdade, né? A gente tá numa cidade gigantesca que a gente tá querendo fazer o contrário, justamente ir pro interior, cara. Viver uma vida mais tranquila, né? É o que a gente sempre busca. Não, assim, tranquilidade é o que tem aqui, basicamente. Só tem tranquilidade, inclusive. Se procurar o resto, assim, você vai ter que andar um pouquinho mais. Cara, é engraçado, isso é muito engraçado. Mas você tem vontade de morar em cidade grande, assim, tipo São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro? Então, eu fui em BH algumas vezes, eu cheguei aí no Rio também, e é assustador, sabe? Porque eu moro relativamente perto de uma cidade que é mais ou menos grande, uma cidade média, que é Ipatinga. É uma cidade mais ou menos conhecida e tal. Sim. Então, assim, ela tem um certo dinamismo, né? Tem muito carro e tudo mais, mas quando você mora no interior, que assim, a gente mora num lugarzinho bem pequeno mesmo, e aí você vai pra uma BH da vida, é assustador, sem brincadeira. É assim. Imagino. É meio sufocante, sabe? Eu não me imagino dirigindo num lugar desse. Nossa, cara, é terrível. Já adianta que é horrível, cara. Isso é uma loucura. É o caos. Eu nem vou tentar. É o caos. É impressionante, porque, enfim, eu acho que, inclusive, um dia irei visitá-la, hein, cara. Porque, pô, tenho curiosidade de ir na cidade anterior, assim, ver como é que é a vida mais tranquila, pra ver se eu me apego a esse tipo de vida também, cara. Porque viver na cidade grande é meio complicado, cara. É muito caótico, é tudo muito caótico e o tempo todo é assim, entendeu? Tudo é muito caótico. Desde o trânsito, o trabalho, os serviços, enfim, é tudo muito... Tudo tem que ser pra ontem, o tempo passa muito rápido, tu não aproveita muito do dia, né? E, cara... Pode falar se quiser falar aí.
Não, eu ia falar que as portas são sempre abertas, podem visitar. Eu tenho certeza que com meia hora você tá entediado, mas você pode vir, Não tem... fica à vontade. Fica à vontade. Mano, que isso, duvido. Vamos ver. Vamos marcar isso aí, cara. Por favor. Inclusive, eu queria conhecer a sua mãe, cara, a sua maior fã. Ela segue a gente lá, o MagelaCast no Instagram. Você também que tá ouvindo e vendo a gente também, segue a gente lá, @MagelaCast com J. Cara, a tua mãe, eu só falar assim, Matheus Cantelli, qualquer coisa. Tua mãe tá lá mandando coração, carinha de coração, tua mãe é show de bola, cara. Primeiramente, beijo, mãe. Que eu tenho certeza que ela já vai estar assistindo esse vídeo, então... Sim, com certeza. Ela vai estar aqui. Ó, cara, a minha mãe, eu digo que ela é o modelo de pessoa que devia... de modelo de pessoa na internet. Porque ela só entra nas coisas pra elogiar. Tipo, Sim. Ela dá like, vai lá, comenta. Aí ela... E comenta comigo. Fala assim, o pessoal do MagelaCast postou lá... Que postou um episódio lá de falando de emprego, eu lembrei que você estava reclamando e tal. Então, assim, ela participa das coisas. E é incrível, porque eu sou professor, né? Então tenho os meus alunos, e aí, de vez em quando, eu posto uma foto com os meus alunos, tiro uma foto com eles, eles pedem pra gente tirar foto, tiro uma foto com eles e marco eles. Ela vai lá e segue todos. E aí, segue todos eles e comenta, lindo, nossa, que menino inteligente, cara, melhor pessoa da internet, de verdade. A tua mãe cara, eu de vez em quando eu troco umas ideias com tua mãe lá e é engraçado, tua mãe gosta muito, ela é uma pessoa, como a gente fala, amorosa, né? Eu só vejo ela falando coisas boas, assim, de você, inclusive, da gente, às vezes também elogia a gente lá. Legal, cara, legal. Mas a tua família, tu ainda mora com tua mãe? Ou não, já, não, né? Já era, né, cara? Já foi. Já foi essa época, agora já só sofrimento. Cara, é terrível, né, cara? Ficar adulto é horrível. Mas assim... Cara, fala. Eu moro perto, né? Como é interior, assim, coisa tudo é perto. Tudo é muito perto. Se eu quiser visitar a minha mãe, tipo, 1 hora eu tô na casa dela, vou lá, almoço com ela e volto, sabe? Nossa, tu ainda mora longe da tua mãe, cara. Pois é, mas assim... Eu moro, sei lá, a 2 minutos da minha mãe, cara. A 2 minutos. E assim, a 2 minutos se eu me esforçar muito pra ir devagar, entendeu? É muito perto que eu moro da minha mãe, então não tem essa... Não, aí é muito também... perto mesmo. Aí é bom, porque tá perto. Dá pra se ver. A sua mamãe ia gostar se fosse mais pertinho, né? Nossa! Tá até bom a distância, deixa um pouquinho. Deixa um pouquinho. Cara. Mas, e também, você é professor de história, é isso? Professor de história. Por escolha. Cara, porra, você fez a faculdade de história porque gosta muito de história e tal. Mas, assim, da aula, querendo ou não, você tem que fazer aqueles planos de aula todos e preparar meio que... Não é igual uma história, de fato, né, que você escreve, mas você tem que ter um início, meio e fim pra fazer sentido aquela aula fechada naquele tempo, né? Com certeza. De 1h30 normalmente. Mas, e assim, eu vejo que seus alunos te amam também, né? A maioria, pelo menos os que se manifestam, né? Pois é, então... Mas assim, você já tem esse trabalho como professor, e o que te incentivou? O que falou, pô, agora eu vou ser escritor? Ou você já era escritor, já tinha vontade de escrever antes de começar a estudar, de repente, história e tal? Conta pra gente como é que você teve esse estalo assim, pô, vou começar a escrever agora, produzir conteúdo pra galerinha. Cara, esse negócio de escrever é engraçado porque... Eu sempre gostei, sabe, de escrever. Eu sempre criei narrativas. Gostava de brincar. Desde pequeno brincava e aí, em vez de eu só brincar, eu ia lá e pegava escrevia a história dos hominhos, o que os bonequinhos iam fazer e tal, e aí depois brincava. Muito legal. E assim, a minha mãe, falando, né, da Dona Lília de novo... Dona Lília sempre me incentivou a ler muito cedo. Quando eu entrei na escola no prezinho, eu já sabia ler, porque ela comprava as revistinhas e ficava lendo comigo. Então eu sempre tive muita familiaridade com letras, com as palavras e tudo mais. Então, assim,
como eu já lia muita historinha, gostava muito de história e tal, então eu trazia isso para as coisas da minha vida e eu comecei a escrever. Então, eu não sei dizer quando que eu comecei plenamente a escrever, mas quando eu fiquei mais jovem e aí fui principalmente jogando RPG, né? Eu pegava e ia mestrar, aí eu escrevia as campanhas, né? Escrevendo as histórias das campanhas. E nessa de ficar escrevendo histórias das campanhas, eu comecei a escrever histórias paralelas sobre aqueles personagens dos meus colegas. Comecei a mandar para eles, eu fui começando a narrar as aventuras. E aí, falaram, cara, você escreve bem pra caramba, começa a escrever. E foi levando uma coisa a outra. E aí, quando eu vi, eu falei, não tem jeito, eu tenho que escrever, né? Escrever faz parte das coisas que me fazem feliz, então eu tenho que dar um jeito de lançar essas histórias para o mundo. E aí foi, né, isso no decorrer dos anos, né, no decorrer do tempo. E assim, eu te conheci no Instagram também, depois que a gente lançou o podcast, MagelaCast. Eu não sei como é que a gente se conheceu, se a gente tinha amigo em comum, ou se a gente é amigo do amigo, enfim, não lembro. Como é que a gente começou a se seguir e tal. E uma coisa que eu gostei muito de acompanhar, foram os seus microcontos, cara. Tem dois que eu gostei muito, que um foi o Debate Angelical. E é uma coisa muito incrível, porque a gente vê uma rede social do Instagram que ele é muito voltado... Foi um dia voltado pra foto, foi um dia também voltado... Agora tá muito voltado pra vídeo curto, né? Meio que tá copiando... sempre mudando. É isso, sempre mudando, né? Gente maluca. E esse microconto é uma forma de você atrair as pessoas que querem ter um consumo rápido das coisas, né? De alguma coisa... Mas com uma qualidade, cara, porque você escreve pouco, mas o pouco que fica escrito lá naquele microconto, você consegue imaginar um ambiente maior, você começa a imaginar as discussões e... Sabe como é que é? Eu nesse debate angelical imaginei que fosse, sei lá, um tribunal... Tribunal não, mas tipo um plenário de anjos. Cara, comecei a viajar muito, sem sacanagem. E também eu também gostei de outro conto, que foi O Olhar do Abismo, que ele tem uma crítica... Tem uma crítica à imprensa, né, cara? De modo geral, né? Sim. Que... Pô, a imprensa tá demais, cara. Isso é geral, não é do Brasil. É a imprensa, acho que do mundo inteiro, que é muito voltada pra gerar mais notícia do que só informar, né? Lucrar em cima da notícia, lucrar em cima dos acontecimentos, né? Enfim, eu gostei bastante dos dois microcontos e, cara, eu acho que uma sacada muito boa pra Instagram, pra rede social e tal. Eu acho muito legal, cara. Queria que você contasse aí como é que vê essas ideias dos microcontos aí, cara. Cara, Instagram é um negócio complicado, porque se você não é bonito, no meu caso, e aí você tem que se virar. Porque, entendeu? Porque se você for bonito, coloca a sua cara lá e qualquer coisa, tá passando, passou. Agora, o feio, ele tem que ser criativo. E aí, eu criei o Instagram, eu criei o Instagram o Instagram do autor Matheus Cantelli, né, com a ideia de divulgar a minha escrita, porque tanto o Instagram quanto o Twitter, eles têm uma bolha literária, né, que você tem que estar ali falando de literatura o tempo todo para você entrar naquelas pessoas ali. E a ideia era, vou produzir conteúdo para as pessoas me conhecerem, para assim elas irem comprando os meus livros, né? Quando eu publicar um livro, publicar um conto, as pessoas estarem consumindo o que eu escrevo. E aí eu comecei fazendo resenhas, né? Porque resenha literária, você lê, escreve uma resenha, isso aí e vai. E esse negócio do microconto foi muito legal, porque o pessoal da Perpétua, eles produzem os desafios, né? Os microcontos perpétuos. E é muito massa isso, é uma iniciativa bem legal que movimenta toda a comunidade que está ali. E aí eu comecei participando. E aí eu fui vendo que, pô, mas isso aí é um tipo de conteúdo que que é fácil de fazer, né? Assim, eu paro para fazer, escrevo o microconto e lanço. E aí eu consigo lançar, é curtinho, a pessoa lê rapidinho, se diverte, passou, próximo. Né? Que o Instagram, né, é rolar a tela. Então tem que ser uma coisa bem rápida, bem
bem fácil de ser consumida, né? Então eu peguei e falei, pô, isso aí dá um conteúdo massa. E aí eu comecei a pensar em séries de microcontos, né? Eu fiz o Olhar do Abismo, que é a minha série favorita, porque ela tem essa questão da crítica política, a crítica à imprensa, e ela tem ligação direta com outros contos que eu escrevi e que estão rolando em editais aí, né? Não sei se vão ser publicados nos editais, mas a ideia é, se eles não forem publicados nesses editais, eu trazer e fazer uma coletânea com esses contos. Então ele tem ligação nesse universo, né? Então eu tenho muito carinho com essa série de microcontos por causa disso. Que ela tem a ligação com esses contos que estão rodando aí, vamos ver se vão ser publicados. E o debate angelical é muito também voltado nessa ideia de fazer um debate, né? De como é que seria se for, como que a gente pode reimaginar aquele embate entre, né, entre São Miguel Arcanjo e Lúcifer, né? Que foi, né, daí de mitologia cristã, que é um negócio que está muito ligado também com as coisas que eu escrevo, né? Então foi assim, juntei a fome com a vontade de comer, né? Os desafios do microconto perpétuo estavam lá acontecendo. Eu falei, pô, isso aí é legal para produzir para o Instagram. Eu vou produzindo, jogo uma resenha ou outra ali, uma resenha em vídeo, uma resenha escrita e divulgo também meus escritos ali no meio, os meus contos, os meus livros, e as pessoas vão consumindo assim. Cara, muito bom. A ideia é muito boa, cara. Eu não sou uma pessoa que gosta de ler, eu tenho certa dificuldade pra leitura e tal. Mas esses microcontos, cara... Pô, eu ficava... engraçado que quando teve esse Olhar do Abismo, né? Que você ia lançando um por dia... Cara, que eu fiquei, meu Deus, o que vai acontecer depois? Cara, era muito maneiro. Parece aquelas leituras, aqueles contos pulp, né, que tinha antigamente, né, cara, que saía os trechos mais curtos e tal. Claro que nem se compara, né, isso é o curto do curto, né? Mas mesmo assim, eu acho interessante, cara, eu acho interessante mesmo. E, enfim, de repente isso aí vira outra coisa, hein? Pois é, olha aí. Planejar. olha aí. Vamos ver, que vontade de trabalhar não falta, né, cara? Nem daí, nem daqui, né, cara? Não, aqui é disposição a gente tem. Dinheiro a gente não tem, mas a disposição tá aí, ó. Cara... Mas assim, você sempre escreveu esses contos, microcontos, faz resenha na revista Perpétua, né? Fez algumas resenhas pra gente também em vídeo no Rios, lá no Capivara Indica. Participa do Capivara Indica aqui, no Café Preto. Mas assim, quando você falou assim, pô, agora eu preciso lançar um livro, preciso escrever um livro que... Enfim, preciso escrever um livro, quero ser um escritor, autor de livros. Quando é que foi que você decidiu escrever esse livro... O Apóstolo de Maria? Cara, esse livro tem uma história doideira. Porque assim, o livro em si, eu comecei a escrever ele em 2012. Então, nossa, tem tempo. Tem tempo. Ele começou eu comecei a escrever o livro antes de eu pensar em, pô, quero ser escritor profissional. Caraca, hein? Eu sempre fui muito de igreja, né? Eu sempre participei, grupo de jovens, esses negócios. Fui catequista há muito tempo. Então, assim, fui criado num ambiente católico, né? Então, sim. A minha família sempre foi muito católica, então eu estava sempre rodando nesses ambientes católicos. E aí, eu fazia parte, na faculdade, fazia parte do Ministério de Universidades Renovadas de Ouro Preto, que eu estudei um tempo em Ouro Preto, então fiquei ali, naquele tempo que eu fiquei ali, eu fiquei com o pessoal ali da igreja. E aí, esse pessoal, a gente conversando sobre literatura católica, né? E tinha o Tratado da Verdadeira Devoção, que é um livrinho pequenininho, né? de bolso mesmo. E a gente discutindo, aí dentro dele tem uma passagenzinha assim, falando que São Luís, quando escreveu, fala assim, esse livro aqui, ele vai ser perseguido por criaturas e vão tentar devorar esse livro aqui e ele vai cair no esquecimento porque ninguém quer que essa informação chegue às outras pessoas. Né? Como se ele estivesse fazendo uma profecia. E aí o doideira é que o livro ficou sumido por 100 anos.
durante a Revolução Francesa, o livro foi perdido, né? E ficou enterrado e ficou muito tempo coisa. Eu falei, pô, que doideira, o cara falou que o livro dele ia sumir e o livro realmente sumiu, ficou desaparecido por mais de 100 anos. E aí eu falei assim, cara, né? Eu conversando com os meus amigos, até mandar um abraço pro Luan e pro Anderson Canarim, que eram meus amigos lá na época, são meus amigos, né? Mas na época era. Né? Lá na época. Na época, assim, pessoalmente, estávamos lá pessoalmente, sim, mas. Sim. Fica parecendo, não, eles eram meus amigos e foda-se agora. Não é troquei isso, não. por outros. Não é isso. Me interpretei mal. Mas são meus amigos e estavam lá comigo na hora, né? E assim, eu falei, pô, e se a gente, tipo assim, se eu escrevesse um livro pegando essa ideia dessa profecia e pegando essas criaturas aí e transformando isso numa literatura fantástica. Fazer uma ficção histórica com fantasia, sabe? Fazer essas criaturas como se fossem criaturas mesmo, sobrenaturais, sabe? Como se fossem monstros que estivessem perseguindo o tratado. E aí nasceu essa ideia e eu comecei a escrever. Fui escrevendo e parei. Parei, assim, eu escrevi até mais ou menos o capítulo 15 e parei. Não mexi mais. Acho que é porque, na época, eu mudei de volta, voltei para o interior, né, de Minas. Aí fui trabalhar para fazer história, pagar faculdade e tal, não sei o quê. E acabei deixando o projeto abandonado lá, parado. Não achei que ia terminar, mas tava lá. Sempre na minha cabeça falava assim, pô, podia voltar a escrever, né? Podia voltar. E aí, assim, eu voltei, escrevi mais um pouco e parei de novo. Cheguei, me casei, formei, casei. Graças a Deus, né? Graças a Deus, casei. E assim, a Graziane, minha esposa, ela é muito, muito responsável por eu ter voltado a escrever o livro. Porque ela pegou o que eu tinha escrito, deu uma lida e falou assim, cara, isso aqui tá muito bom, você tem que terminar isso. E aí eu peguei, tomei coragem, vergonha na cara e terminei, né? A mulher manda, a gente faz, a gente obedece. Né? Porra, isso é verdade máxima, cara. Verdade, cara. Inclusive, pô, beijo pra minha esposa aí. Muito obrigado por incentivar esse podcast a existir. Caralho aí. Mas aí você escreveu, começou o processo de escrita e tal. Fez as revisões, né, que sempre tem que ser feitas para poder chegar no público sem, assim, evitando ter defeitos de escrita, defeitos de coesão, da história fazer sentido, né? Você acabar matando 2 vezes o mesmo personagem, esse tipo de coisa. E depois desse processo todo, você finalmente lançou Apóstolo de Maria, teve uma campanha aí de pré-venda também, que a gente participou. Pô, cara... Foi massa. Foi legal, Você cuida do seu próprio Instagram também, cara? Eu que conduzo tudo. Faz tudo, faz as artes também? Edição, tudo. Edição... Meu Deus do céu, cara. Eu achei muito bom, cara. Achei muito bom, muito bem feito, muito profissional, inclusive. E quando lançou no 1º de maio, essa história quase um grande... Uma ficção histórica, né, cara? Ela tem tudo que uma história, assim, uma história empolgante, né? Tem que ter uma ação, aventura, entendeu? Ele meio que também mistura fatos históricos, você como professor de história tem esse embasamento, mistura o fato histórico, ele é um pouco antes da Revolução Francesa, não é isso? Quando vai começar o negócio vai ficar ruim, né? Isso. Fica pesado, né? Assim, vai ficar pesado. É aquela lenta marcha da vaca indo pro brejo. E aí, assim, eu peguei, né, assim, a responsabilidade de querer fazer um livro de ficção histórica com fantasia. E aí eu descobri por que as pessoas escrevem fantasia e esquecem a história. Porque fazer pesquisa histórica é uma trabalheira. Porque assim, para trabalhar com a história já é difícil. Você tem que fazer pesquisas, você não pode falar asneira, né? Então você tem que fazer uma pesquisa. E pro livro é pior porque, por exemplo, eu tive que pesquisar qual que era a fase lunar
1712, no mês tal, na região tal, para eu não falar bobagem. Tipo, eu cheguei a esse tipo de coisa. E aí você vai fazendo a pesquisa, e quanto mais pesquisa você vai fazendo, mais rigorosa vai ser, né? Então, mais trabalho, quanto mais você quer que o negócio seja rigoroso, mais trabalho você vai ter. Então, assim, eu fui fazendo pesquisa, aí eu tive que pesquisar como que era a vida da população da Vendéia, que é a França ali, que é a região da França onde o Padre Luís ficou, a vida do Padre Luís, quem eram as pessoas mais próximas para poder colocar mais personagens históricos, né? Tem um outro personagem que eu inventei que eu queria colocar Kung Fu na história. Nossa, aí eu falei assim, eu queria muito que tivessem personagens que lutassem Kung Fu na minha história. Não é possível. Tem, leia, tem. Você aí, compre o livro, tem Kung Fu. Tem. E aí eu falei, como é que eu vou fazer pra eu ter um cara que luta Kung Fu lá na França, em 1712? E aí só... Ai, cara. Aí só luta, né? Aí o historiador que lute pra poder fazer uma forma verossímil de pôr um cara que luta Kung Fu lá na França. Cara, não tem melhor venda pra esse livro, cara. Não fala, não revela o segredo, hein? Vamos ler o livro pra descobrir como é que tem Kung Fu. Não é possível, mas continuando, cara. Ele se passa no 1712, né? Que justamente a base da história vem desse livro que você estava falando do São Luís, certo? Certo. A profecia que ele tinha feito, certo? Isso aí. E aí eu vou colocando essa questão da profecia e o livro, ele... Assim, isso, né, na história. Ele foi escrito em La Rochelle, em 1712, então a história começa em La Rochelle. E aí ele vai ser reencontrado 100 anos depois na cidade de Nantes, né? Que é uma cidade de coisa. Então eu peguei o ponto A e o ponto B e fiz uma rota, né? Sim. E aí a história vai se passando nessa rota, durante essa jornada, dentre os personagens. A gente tem personagens fictícios e personagens históricos, né? São Luís obviamente é um personagem histórico, né? Ele foi um padre muito importante ali na região da Vendéia, que escreveu esse livro, escreveu outros livros que também estão sendo referenciados dentro do Apóstolo de Maria. Então, assim, eu peguei esse cenário de pré-crise, né, pré-Revolução Francesa, onde as pessoas estão passando por uma crise tanto financeira, política e religiosa, e vou criar o embasamento para a minha história. Né? Se você for olhar como era uma situação de crise financeira, tem muitos ladrões. Então, na história, a figura do ladrão está sempre presente. Tá ali, você vai ver um cara, tem um cara ali que tá... Pô, ladrão ali de novo. Pô, outro cara ali que era ladrão. Entendeu? Sim, por quê? Porque tá todo mundo ferrado. Então, sim. A violência, a criminalidade está alta por causa disso. Então, tem toda essa... A Revolução Francesa não aconteceu à toa, né, cara? Não foi não foi do nada. Decidiu, teve toda uma crise antes também. E é justamente esse período que passa a história que tem essa crise. Que, no caso, o São Luís era um padre, né? Que ele foi, no caso, nessa sua história aí, ele foi perseguido por as criaturas, né? Contra desse livro aí. E ele tem um discípulo também que é o Arthur, certo? Isso aí. Qual é o papel do Arthur nessa história do Apóstolo de Maria? Bom, o Arthur, ele é um personagem fictício, né? Ele não existe na história. Ele é o protagonista, né, do livro. A gente acompanha a história dele, né? Enquanto ele auxilia o Padre Luís na jornada, né, de proteger o tratado e tudo mais. E assim, a ideia era criar um personagem fictício para que o leitor pudesse acompanhar, né, todo o processo, tanto da jornada desse tratado, quanto também os ensinamentos que o padre vai trazendo, né?
Porque ele vai falando, e aí o Arthur vai aprendendo com várias pessoas, e aí, nesse aprender, no desenvolvimento do personagem, a gente, como leitor, também se desenvolve junto. Né? Ele é como se fosse o personagem orelha, né? Que a gente chama aquele personagem orelha, que tá sempre ali para trazer aquelas informações e a gente ir aprendendo sobre o universo. Então foi o recurso narrativo que eu criei. Além de ser um recurso narrativo, ele é um personagem, né? Ele tem a sua história, tem toda coisa, né? O prólogo do livro já mostra o passado dele, né? Qual que é o passado dele, que ele tem as feridas dele do passado que vão sendo resolvidas de acordo com o que ele vai conhecendo os outros personagens do livro e vai, né, adentrando nessa jornada. É um personagem que eu tenho um carinho muito grande porque... se for olhar, né, quando eu comecei a escrever, é um dos primeiros personagens assim que eu tive um cuidado para criar, né? Antes a gente escrevia as histórias, ou eram histórias de RPG, que eram personagens criados por outras pessoas, né? Então eu escrevia baseado na personalidade que as pessoas colocavam. E quando eu comecei a escrever mesmo o meu livro, e aí eu falei assim, eu tenho que criar o Arthur, ele era como se fosse, saiu de mim, né? É um filho quase. Né? Então uma criação sua, né? É uma criação. Então eu trabalhei ele. Falei, não, vou colocar isso aqui. Ele vai ter essas e essas características. E essas características vão ser parte da personalidade dele, vão gerar conflitos e tudo mais. Então, assim, o Arthur ele é uma peça fundamental da história, porque é ele que guia o olhar do leitor, né? Para onde o Arthur tá olhando, que a gente vai olhar junto. Eu gostei muito da ideia de misturar essa mitologia toda com ficção científica, não, com fantasia, né? Ficção histórica, né? Mas é com fantasia. E, cara, assim, se você... Eu não tô nem querendo comparar nada não, né? Mas, assim, quando eu vi, a gente pensou, até, tipo, bater um papo, né? Que lembra bastante Batalha do Apocalipse, né? Não a história em si, mas sim o pano de fundo, né? Sim, usado pra história. Tu acha que quem leu Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr, vai também curtir o Apóstolo de Maria, cara? Tu acha que tem um pouco de relação? Ou ele tem quais seriam mais ou menos as diferenças? Só pro pessoal, às vezes, que já leu a Batalha do Apocalipse meio que se situar na narrativa aí. Cara, com certeza, assim, eu lembro que é interessante, quando eu decidi escrever o livro, eu vi que tinham lançado há pouco tempo a Batalha no Apocalipse. E aí, tipo, eu falei, caraca, casa, verdade, deixa eu pegar, né? pra ler. E aí eu peguei, comprei e li. E assim, a forma como o Eduardo Spohr, ele trabalha essa questão de mitologia cristã, e dentro dos eventos cristãos, dentro da narrativa que ele quer criar, é muito legal, sabe? Isso é muito bem feito no livro. Eu tenho as minhas ressalvas com o livro, mas é um livro muito, muito bem escrito, né? O cara, primeiro livro dele, ele escreve um calhamaço de sei lá quantas páginas, quase 600 páginas de livro, livro gigante, tem que ser bater palma, né? E é um livro que tem uma construção muito grande, que tem uns cenários muito grandiosos. Então, assim, essa questão de usar a mitologia cristã para criação de narrativa do Eduardo Spohr é uma coisa fantástica. E aí, para quem gostou disso, vai ver ipsis literis, né? Vai ver essa mesma construção, porque eu pego todo o conhecimento, arcabouço cristão que eu tenho, além de ser, porque eu sou especialista em ensino religioso também, então eu tenho fiz toda uma pesquisa ainda para história do cristianismo e essas coisas. Então eu pego todo esse conhecimento e vou trabalhando no livro de forma que não fique um negócio, um proselitismo religioso, né? Não estou ali para fazer catequese, né? Mas eu pego essa mitologia cristã, igual, por exemplo, o Percy Jackson fez com mitologia grega e mitologia romana, e trabalho como um veículo fantástico, sabe? Como os poderes vão ser, as orações vão ser poderes, né? As criaturas sobrenaturais são baseadas em criaturas sobrenaturais do cristianismo. Então, eu pego esse pano de fundo cristão para usar para fazer uma história de fantasia, uma aventura. Então, para quem não é católico, para quem não é cristão,
pode ler o livro e vai gostar do mesmo jeito, porque é como se fosse uma história fantástica. E para quem gosta, para quem é católico, cristão, enfim, vai falar, pô, isso aqui é muito legal, porque o cara pegou o que eu acredito e misturou com uma aventura maneira e faz isso de forma respeitosa, respeitando o que eu acredito, sabe? Então, sim. Não fere nem quem não acredita e nem quem acredita. É um texto todo mundo vai curtir, todo mundo agradar, né? Inclusive, todo mundo vai curtir. Todo mundo mesmo. E assim, tu falou que o Eduardo escreveu um Caia Máximo, você também mandou ele umas 330 páginas, né? 10 anos escrevendo, né? Também não. Então, não era pra ser diferente disso também. Não e, dá, cara, eu tava vendo aqui na Amazon, claro que vai ter link pra compra desse livro aí na descrição do vídeo e do post no Spotify, enfim, onde você estiver escutando também esse podcast. Mas, assim, cara... você não é um autor, você é um autor em ascensão, né? Você é um escritor em ascensão, você não é conhecido do grande público ainda, e você já tá... Cara, você tá no top 50 de fantasia histórica. Caraca, não tinha olhado. Assim. Não sabia? Você tá no top 50 de fantasia, tá em 40º, cara. Tá em 40º. Caraca, que maneiro, olha aí. E assim, o que eu acho... que você, com todo o talento que você tem de escrita, né, de criar mundos, né, criar narrativas, é questão de tempo você fazer seu sucesso aí, quase atingir mais pessoas, né? Porque o nosso objetivo nunca é a quantidade, né, cara? A gente quer que as pessoas consumam o que a gente faz, consumir, no caso, se entreter, né? Com certeza. E se divertir. O objetivo é isso, independente de quantas pessoas forem. Mas acredito que quanto mais gente conhecer Apóstolo de Maria, mais gente vai se encantar e vai se divertir com essa história, cara. Porque é uma história que tem tudo pra ser, assim, transformada em outras coisas, cara. Realmente. Então, cara, saiba que tá no top 50 de fantasia histórica, tirando outros tops que você também tá, que é ficção religiosa e espiritual e ficção cristã, religião e espiritualidade. Você tá no top 100 desses dois aí. 60, na posição 62ª de ficção religiosa e 55ª de religião e espiritualidade, cara. Cara, que maneiro. Absurdo, né, cara? Absurdo. Então, vamos fazer esse número aumentar, né, galera? Vamos fazer esse número aumentar. Com certeza. Compre meu livro. E tá barato, cara. Tá barato, né, cara? Pior que tá bem baratinho, né? Dá pra ler tranquilo, comprar. Não vai doer o bolso. Você vai se divertir. Entendeu? Acho que vale bastante a pena. O link vai estar na descrição do vídeo e do post do podcast, onde você estiver escutando. Mateuzinho Cantelli, você tem algum projeto futuro? O que você tá pensando pro futuro? Você pode revelar isso ou não vai deixar em off? Vou deixar em off pra ninguém estragar a surpresa. Então, hoje é engraçado você falar isso, porque falando ainda um pouco sobre essa questão da gente ficar feliz quando as pessoas leem, né, e dão aquele feedback pra gente. A primeira resenha na Amazon foi do Moacir. Beijo, Moacir. E foi uma resenha muito maneira e eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, deu vontade de pôr no quadro, né? E aí ele me perguntou assim, falou assim, e aí, vai ter sequência do Apóstolo de Maria? Quando é que sai? E tal. E aí eu falei, pô, mal saiu o primeiro, pô. Então, assim, para esses projetos futuros, né? Hoje mesmo, se você for lá no site da Faísca, episódio 20 da Faísca, sai um conto meu, chama Eu Sempre Quis Ser Conto, e é um continho de fantasia, bem legalzinho, bem legal. É curtinho, você consegue ler rapidinho. Nas próximas semanas vai sair na Pulpa Escambanáutica, né, da Escambau Editora, vai sair a newsletter da Escambau Editora, vai sair um conto meu lá, chama Divina Obsolescência Programada, também é uma fantasia. Pelo título já gostei, hein? Sem brincadeira aí, já deu uma... Vou ler. Tô também seguindo a Escambau lá, eu vou ficar de olho, né, na newsletter deles lá. Se vocês gostam de
fantasia. Ficção científica é prato cheio. Esse aí é prato cheio. Ah, caraca, tu já... Beleza. Eu E vou aí saber disso. ainda tem outros projetos aí que eu tenho que manter no sigilo, né? Vamos ver que... Tá certo. Vamos ver, mas aguardem novidades próximas. Aguardem novidades. O famoso vem aí, né? Vem aí. Coming soon. This summer. Fantástico. December. The world is gone. Cara, estamos encaminhando agora para o fim da nossa entrevista, no nosso primeiro Café Preto Entrevista. Gostaria de agradecer a você, cara. Você que é um cara... não é à toa que você é assim, né? Graças à sua mãe, que é uma pessoa muito carinhosa, muito amorosa. Você Beijo, também é um grande parceiro aí. Porque, cara, Matheus Cantelli, se você estiver precisando de ajuda, Matheus Cantelli sempre vai te estender a mão. Sempre que for possível fazer qualquer coisa que seja, assim, mínima, ele vai fazer. Entendeu? Então, cara, eu te desejo sempre sucesso e que você consiga espalhar suas obras aí por todo o Brasil e todo o mundo, não é mesmo, cara? Muito obrigado por essa entrevista aí, cara. Obrigado. Eu que agradeço o espaço que vocês sempre deram, sabe? Eu sempre elogio o MagelaCast, porque o que vocês fazem é tirar leite de pedra. Assim, porque, sinceramente, escutem o MagelaCast, gente. É muita qualidade. É muito engraçado, muito divertido e é uma coisa feita por amigos, sabe? E isso eu acho dou muito valor a isso, coisas que são feitas pela amizade. Porque, como você disse, eu dou muito valor a fazer conexões, a tentar ajudar, a tentar fazer, eu tô sempre aí. Eu gosto de ver as pessoas que eu gosto crescendo, fazendo sucesso e tudo mais. Então, assim, eu gosto de ver o quanto o MagelaCast está alcançando cada vez mais pessoas, porque vocês merecem, vocês são tudo de bom mesmo. Vocês são... O que você disse pra mim, eu digo pra vocês. Lulu é o cara que se você... Qualquer coisa que você pedir, o cara tá ali, ele vai fazer das tripas corações pra fazer. E todos os membros do MagelaCast também são bem na mesma vibe. Então, vocês estão de parabéns pelo projeto de vocês. Só tenho a agradecer mesmo pelo espaço de sempre. Quem estiver vendo o vídeo aí, meu olho tá brilhando, mas é a luz que tá muito forte, hein? Tá suando pelo olho aqui. Suando pelo olho, É só impressão, hein? Só impressão. Galera, se você gostou dessa entrevista, desse podcast, se você estiver assistindo aí no YouTube, deixa o like, se inscreve, comenta aqui também, que a gente, de repente, se fizer sucesso, a gente faz mais entrevistas com mais pessoas aí, tá bom? Siga o Matheus Cantelli nas redes sociais, @MatheusCantelli. Também tá na descrição do post, tá o Instagram dele pra você seguir, ver o que ele tá fazendo, que o cara trabalha, cara. Matheus Cantelli trabalha, cara, impressionante. Tá fazendo sempre uma resenha, sempre um post, sempre um microconto, sempre lançando agora o livro. Compre também Apóstolo de Maria, o link vai estar na descrição do post, tanto do YouTube quanto do agregador que você estiver escutando também. Quiser mandar um feedback pra gente, manda um feedback pra magelacast@gmail.com ou manda um feedback lá no nosso direct no Instagram mesmo, @magelacast. Acho que é isso, né, Matheus? Acho que podemos ir embora. É isso. Bora partir, né? É isso. Vamos que vamos. Valeu, galerinha. Um abraço, um beijo pra você. Valeu. Valeu.